Esse tema, que é da ordem dos processos, é um tema que ele é retratado como um nome que, por um lado, é velho, né? Um nome que vem lá do Código 39, e, por outro, eu acho que ele é traiçoeiro um pouco, porque ele diminui o significado desse tema. O que a gente vai ver agora, rapidamente, nesses 40 minutos mais ou menos que eu pretendo não ultrapassar, é o modo como a lei trata o procedimento dos recursos e o procedimento nos processos em trâmite nos tribunais. E isso tem um significado enorme para como a jurisdição é prestada e para o respeito que o Poder Judiciário defere ou não defere ao cidadão que participa de um processo judicial. O primeiro ponto que eu queria destacar é que esse tema tem essa função, porque esse código como um todo, na linha do que o desembargador Câmara falou pela manhã, esse código tem a pretensão de romper uma cultura de descrédito, de desrespeito às garantias fundamentais do processo e de dar uma ênfase na posição do cidadão que participa do contraditório e que tem o direito de influenciar. Essa cultura, ela se manifesta no Poder Judiciário uma coisa que eu acho tenebrosa, que é a ideia de que quanto mais a gente sobe na hierarquia judiciária, menor é o respeito que é dedicado ao cidadão, ao seu advogado, à defesa do cidadão. Isso é revelado pelo tratamento nos tribunais e também tem reflexo na lei. A gente vai ver aqui que há dispositivos que foram felizmente modificados, mas dispositivos que representavam uma agressão a um devido processo legal, a um mínimo de garantias no processo civil. E o segundo ponto que eu queria destacar, o porquê desse tema, que o nome, repito, não retrata como profundo e interessante ele é a ideia de que a gente precisa sempre testar, fazer um balanço do modo como a lei estrutura o procedimento dos tribunais para saber se ela consegue atingir os seus fins. Por quê? Por um lado, o julgamento monocrático, a gente sabe que tenta simplesmente acelerar, mas por outro, o julgamento colegiado, eu tentei escrever isso na minha dissertação do mestrado, ele tenta assegurar que a cognição vai ser melhor, vai ser reforçada, que vai haver a contenção do arbítrio individual dos jogadores, para que ninguém veja o mundo só pelos seus olhos, e também a garantia a independência dos membros do órgão colegiado. E algumas vezes a lei é boa e facilita a promoção dessas virtudes, e outras vezes a lei é tenebrosa, desastrosa, e impede a consecução desses mesmos fins. E isso tem uma repercussão na força dos precedentes, que esse Código trabalha no artigo 927. Por quê? A gente vai ver que o modo como os precedentes são formados, e esse modo é ditado pelo procedimento dos recursos, repercute para a compreensão do que é o precedente, da ratio precedente. E a gente vai ver isso que, o direito brasileiro, nesse ponto, para mim, é muito mal. Então, esse código ele tem várias virtudes. A virtude que eu acho mais fundamental, que o Câmara destacou pela manhã, é a virtude de tentar se realinhar o sistema processual com as garantias fundamentais do processo. Como o professor Leonardo Greco gosta de destacar, importando uma figura de linguagem italiana, esse é um hospital realmente reformado mais no interesse dos pacientes do que dos médicos, que não é sempre uma realidade da nossa lei processual. É um hospital reformado mais no interesse dos pacientes, nós, jurisdicionados, somos pacientes do que dos médicos. E a gente vai ver como é que isso se reflete. Em primeiro lugar, eu queria dar só uma notícia de algumas mudanças que esse código faz nesse tema. Notícia rápida. Em primeiro lugar, ele acaba com o revisor. Então, uma mudança grande no procedimento dos recursos, que não há mais em lugar nenhum, é do código a figura do revisor. Tá bom. O segundo ponto é que ele dá um realce muito grande para o voto vencido, um tratamento mais favorável ao jurisdicionário na disciplina do voto vencido, que passa a ser necessariamente declarado, e o voto vencido que ele estiver vale para os fins de pré-questionamento e para qualquer outro fim processual. Não vou entrar no tema do professor Câmara, não vou cometer esse pecado, além de falar antes dele, mas também mais esse pecado. Mas esse é um dispositivo que é um dispositivo interessante, que está lá no artigo 941, que fala que o voto vencido integra o acordo para todos os fins. O terceiro ponto que eu acho que eu vou só dar notícia, que valeria uma palestra inteira só sobre ele, é o artigo 942, que fala do incidente de ampliação do colegiado, que é uma figura, o professor Câmara está me dando um conforto espiritual aqui, dizendo também, demonstrando insatisfação, porque o modo como ficou é um pequeno monstro, tem gente que aplaude, tem gente que critica, mas ele, por um lado, tornou automático que dependia de provocação, os embargos infringentes dependiam de provocação e agora é automático, e por outro lado ele ampliou o cabimento do que estava nos embargos infringentes depois da lei de 2001. Então, tem esse dispositivo, um dispositivo complicado, e acho que se a gente ficasse nele, valeria só uma palestra, e não vamos ficar só nele. O primeiro ponto que eu queria destacar um pouquinho mais profundamente é como ficaram os poderes do relator nesse código.
teve uma mudança sensível, uma mudança relevante. Os poderes do relator estão agora no artigo 932 desse Código. E ali, depois de... é um dispositivo muito feliz, muito bom, muito inspirado, porque ele trata, em duas perspectivas, a figura do relator. Por um lado, o relator no processo civil, ele é um preparador da decisão colegiada. Preparador. Por outro lado, o relator no processo civil ele também decide e fulmina, entre aspas, fulmina é uma visão bem ruim, ele põe fim, decide por si só de maneira monocrática, singular e não colegiada. Então são duas funções muito diferentes. E focando agora no que está no diz respeito ao julgamento monocrático, se vocês olharem os incisos 3, 4 e 5 desse artigo 932, há avanços. Em primeiro lugar, o Código abandona aquela expressão negar seguimento. Negar seguimento. Que era uma expressão confusa. Uma expressão, na realidade, o que tinha em comum do negar seguimento em todas as suas espécies era abreviar o procedimento recursal em desfavor do recorrente. Era isso. Negar seguimento era isso no Código de Processo Civil atual. O Código agora abandona isso, porque gerava uma dúvida, negar seguimento é mérito, não é mérito, no fim das contas podia ser tanto um quanto o outro. E o Código abandona isso e agora separa nesses três incisos aí, que eu mencionei, o 3, o 4 e o 5, hipóteses de inadmissibilidade do recurso, hipóteses de mérito contra o recorrente, hipóteses de mérito a favor do recorrente. Fica um regime diferente, um regime mais claro, um regime que contribui para a segurança. E ele abandona também a ideia do manifestamente, ou manifesto, que estava ali no 557 do Código atual, que é uma expressão indeterminada, dificílima a concretização, e que, no fim das contas, não contribui em nada para restringir a amplitude do exercício do julgamento colegiado dos tribunais. Manifestamente não era respeitado, não era nem atentado para ele. Era simplesmente a regra no processo civil do julgamento monocrático dos recursos. Bom, o 3 não tem muitas novidades. Fala da inadmissibilidade dos recursos, não há muitas relevâncias. O que há de relevante no que toca à inadmissibilidade dos recursos é o parágrafo único desse dispositivo, que o Alexandre Câmara mencionou hoje, pela manhã, e é uma inovação muito feliz, porque ele concretiza aquela ideia que está no artigo 4º deste Código, que é a ideia de primazia do julgamento de mérito, de prestigiar que o processo civil ele tem a missão de analisar conflitos de interesse no seu fundo. E toda vez que o processo civil frustra esse fim, ele não funcionou bem. Então, esse artigo 932, parágrafo único, ele dá uma oportunidade, a partir de agora, é dever do relator, antes de inadmitir um recurso monocraticamente, é dever dele dar oportunidade para o recorrente superar o vício, suprir o vício, sanar o vício, naquilo, claro, que seja vício sanado, não nos vícios que não sejam sanados. A meu ver, aí aplica-se por si só o artigo 10. Mas essa oportunidade para sanar os vícios, que flexibiliza a ideia de preclusão consumativa, é uma virtude do Código e deve ser aplaudida, prevendo nesse artigo 932. Quando a gente olha agora para os casos de julgamento de mérito que o relator pode fazer nesse Código, como esse 4 e 5, a gente vê, em primeiro lugar, uma coisa muito boa, que é a unificação das hipóteses. O Código passado ele tratava diferentemente qual tipo de precedente de jurisprudência que permitia que o relator julgasse monocraticamente a favor do recorrente e as hipóteses que permitiam que o relator julgasse contra o recorrente. Há uma sutileza ali que, para julgar a favor do recorrente, só se fosse súmula ou jurisprudência dos tribunais superiores, a favor do recorrente. Se fosse contra, era um pouquinho mais aberto, inclusive jurisprudência do tribunal local. Isso acabou. Se nós olharmos os incisos 4 e 5, a coisa ficou mais simples, ficou mais descritiva e uniformizada. Mas o Código fez isso se referindo a técnicas específicas de formação do precedente, nas 3 alíneas que aí estão, se vocês olharem. E quando ele faz isso e abandona aquela ideia de jurisprudência dominante, pura e simples jurisprudência dominante, quem ganha, a meu ver, somos nós. Por quê? O Código, quando lista essas técnicas específicas de formação de precedente nas 3 alíneas, que tem que ser ou súmula do Supremo, do STJ, do próprio tribunal, ou acórdão em recurso repetitivo, ou incidente de resolução de demandas repetitivas, ou assunção de competência, o Código ele tenta evitar aquilo que alguns juízes podiam fazer e faziam, que é escolher jurisprudência. Olha para o STJ, escolhe 3 acórdãos que se aliam com a sua decisão
e digam, aqui há uma jurisprudência, logo posso ligar monocraticamente. Aí a gente sabe que olhar para a jurisprudência do STJ hoje é mais ou menos como atravessar Rio Branco. Você não sabe para qual lado olhar, cada hora muda, tem um guarda pitando para cada um dos lados, e se a gente errar, o erro é fatal. Então, o Código tenta acabar com esse vício, esse problema de identificação da jurisprudência, fazendo um chamado para a consciência de quem profere o precedente. São técnicas formais específicas que dão um alerta para quem vai dar aquela decisão, que aquela decisão valerá para outros casos como um parâmetro ou padrão decisório. Então, o peso, desloca-se um pouco o peso, quer dizer, intensifica-se o peso, a responsabilidade de quem profere e atenua-se um pouquinho mais o poder de quem aprecia depois se há ou não um precedente. Evidentemente que aquelas técnicas de distinção são pertinentes, mas há uma mitigação desse poder que teria o relator de simplesmente dizer aqui há ou aqui não há jurisprudência dominante. Bom, depois tem um avanço aí que eu acho que é um sinal de quanto o processo brasileiro poderia ser autoritário e draconiano. O Código agora afirma que para dar provimento a um recurso é preciso ouvir antes o recorrido. Dar provimento, modificar uma decisão que beneficiava aquele que não é o recorrente, é preciso antes ouvir o recorrido. Está expresso, o STJ vacilava, depois chegou a dar um precedente dizendo que não podia modificar a situação jurídica do recorrido sem ouvi-lo, decorrência básica do contraditório e da audiência bilateral, agora está expresso. Em todos esses casos, que são casos de jurisprudência, que estão desses incisos que eu comentei, o relator, que ao assim julgar, ele não pode desrespeitar o artigo 10. Isso é um ponto fundamental. Mesmo quando os tribunais aplicarem precedentes ou jurisprudência nesse código novo, num processo colaborativo, os tribunais precisam alertar as partes, isso está no artigo 927, parágrafo 1º, eles precisam alertar as partes para debaterem a pertinência daquele precedente em relação ao caso concreto. Então, o fato do julgamento monocrático poder ser dado não significa que possa ser dado sem que antes discute as partes sobre a pertinência daquele precedente. Bom, então, nessa parte da minha exposição, eu vou fazer uma rápida abordagem de alguns temas. O primeiro desses que eu queria abordar é o poder do relator. O segundo ponto que eu queria abordar é sobre um tema que é pequeno do ponto de vista teórico, do ponto de vista da profundidade, mas que é enorme do ponto de vista prático e do significado que isso tem para a dignidade do jurisdicionado, o respeito que se tem no Poder Judiciário, que é o tema da intimação prévia para ser um julgamento incluído em pauta. O Código atual, ele tem situações draconianas, injustificáveis, de um caso ser levado a julgamento no tribunal sem que se dê comunicação para as partes que será julgado. Como explicar isso do ponto de vista garantístico, eu não consigo. Não sei. Se alguém conseguir, por favor, me diga. Mas, e o Código Novo muda isso. Muda para o bem. Em primeiro lugar, ele amplia a antecedência mínima que tem que ter entre a intimação da pauta e o julgamento. Passa a ser 5 dias úteis, não são mais só 48 horas. Que para a gente, como advogado, é um sinal de tranquilidade para o espírito. Não precisa ser surpreendido para que o processo caminhe para frente. Ele pode caminhar para frente e respeitar a garantia fundamental do processo. Mas, em segundo lugar, o Código ele diminui muito esses julgamentos em mesa por uns dispositivos específicos. Em primeiro lugar, o agravo interno. Agora, o agravo interno tem que ser incluído em pauta para ser julgado. O fato do seu processo individual ser submetido a uma decisão pelo tribunal não pode significar que você não merece o menor respeito do Poder Judiciário. E a comunicação, a efetividade da comunicação é um sinal de respeito ao contraditório. Então, o agravo interno está previsto expressamente nesse Código como dependente de pauta, de intimação de pauta. Em segundo lugar, o regime de embargos de declaração. Os embargos de declaração nesse novo Código, se não forem julgados na sessão imediatamente posterior à interposição, se não forem julgados nessa sessão, dependem de inclusão em pauta, porque há um dever razoável de diligência para o advogado acompanhar. Naquele período delimitado, específico, pode ser sem intimação em pauta, mas se não for, tem que ser nova inclusão. E a mesma coisa vale para o regime do adiamento, que a gente sabe que, sobretudo quem acompanha o Supremo Tribunal Federal, eu tive a oportunidade pela vida que me deu de ser assessor do ministro do Supremo, a gente sabe que a pauta do Supremo é uma mentira. E os processos são incluídos em pautas, são incluídos em pauta e ficam lá dormindo, tranquilo, anos, até que sejam efetivamente julgados. Algumas vezes por adiamento ou não. Não
dar nova intimação depois do adiamento, mais uma vez, quebra a lógica de contraditório como de comunicação, como informação. E no Código Novo, mais uma vez, o adiamento, se não levado a julgamento na sessão seguinte, precisa de nova inclusão em pauta. Isso é fundamental. E chegamos ao terceiro ponto que eu acho relevantíssimo, que é a da sustentação oral. Como é que ficou a sustentação oral nesse Código? Tem uma mudança que é fantástica, que é a possibilidade de sustentação oral em agravo de instrumento contra tutelas provisórias. Tutelas provisórias. E nesse Código significam tutela de evidência ou tutela da urgência. Tutela da urgência, antecipação ou cautelar. Dessas decisões, que nós sabemos que são relevantíssimas para a vida das pessoas, algumas vezes mais relevantes do que a própria sentença, o Código agora dá sustentação oral. Então isso é uma virtude, uma vantagem, um avanço fundamental desse novo Código. O Código ele tentou ir além para dar sustentação oral em agravo interno. Agravo interno em agravo internos que fossem interpostos em recurso de apelação, recurso especial, recurso ordinário ou recurso extraordinário. Tentou fazer isso. Mas uma senhora ilustre, Dilma, vetou esse dispositivo em algo que constitucionalistas como Zé Carlos poderiam dizer que é mais um motivo de impeachment, porque ofendeu garantia do contraditório sobre o argumento de celeridade. Nós sabemos que celeridade não é tudo. Como já disse o Alexandre Câmara, um bom processo pode ser longo ou curto, ou mais breve, dependendo do que é necessário para permitir a participação efetiva do conhecimento das partes. Então a Dilma fez essa grosseria de vetar esse dispositivo, certamente por pressão dos tribunais superiores, certamente, mas deixou um outro caso de agravo interno de sustentação oral, que é o caso dos processos de ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação, que tiverem decisão de negativo de segmento. O agravo interno, nesses casos, competência originária, tem sustentação oral. Está aí no 937. Por que, Matias, dá sustentação oral no processo de competência originária mandado no recurso? Teria. Do ponto de vista lógico, eu não consigo entender. Bom, o último ponto que eu queria só comentar, eu sei que o prato principal está aqui ao meu lado, então, na qualidade eu sei meu papel, vou ser bem breve, sem querer tomar o tempo demais dos senhores, é o artigo 933. O artigo 933, na ordem dos processos no tribunal, é um artigo felicíssimo, porque ele incorpora no procedimento dos recursos a lógica do artigo 10 do Código. Qual é a lógica do artigo 10? Decisões surpresa ofendem o contraditório. O juiz, por mais que possa conhecer algo de ofício, não pode fazê-lo sem antes dar oportunidade às partes de se manifestarem. Uma coisa é conhecer de ofício e outra coisa é julgar autoritariamente, sem ouvir aqueles que são atingidos por essa decisão. E o 933 incorpora isso no procedimento dos recursos e das ações originárias do tribunal. Por quê? Por esse artigo, se o relator despertar para esse fato, um fato superveniente que possa ser conhecido de ofício, é uma questão de ordem pública, que ele tem conhecido de ofício, nesses casos, o relator abrirá prazo para as pessoas se manifestarem, autor recorrente recorrido, conforme o caso, as partes. Mais ainda, se a sessão já começou, a deliberação colegiada já começou, a sessão é suspensa, para que as partes tenham oportunidade, por exemplo, imaginando que um votante, um membro do colegiado, despertou com uma questão que o relator não tinha despertado, a sessão é suspensa e dá-se oportunidade de manifestação para as partes. Mais uma vez é contraditório, chegando ao ponto de suspender, de interromper a deliberação colegiada. E o terceiro ponto desse dispositivo é que, se fosse despertado um pedido de vista, aí quem pediu a vista tem que remeter ao relator. Então, esse artigo ele é muito feliz, porque ele incorpora, no procedimento recursal, e evita a jurisprudência defensiva, para dizer que, mesmo nesses casos, mesmo no tribunal, tem que ser respeitado o artigo 10 e os problemas de formas não são suficientes para afastar o contraditório. Bom, o que eu queria, muito rapidamente, tem tempo? Tranquilo? Bom, bem tranquilo. 20 minutos só. Vejam só. O Código não diz, nesse parágrafo primeiro, não diz qual é a forma de manifestação. Vejam só, qual é o cenário. Começou a votação, o relator não atentou por uma questão de ordem pública, algum vogal,
desperta como uma questão de ofício. Diz que suspende-se imediatamente a sessão para dar oportunidade de manifestação às partes. Isso é por escrito ou isso tem que ser oral na sessão? É uma questão que não está resolvida em lugar nenhum. Expressamente não está resolvida. A meu ver, a única interpretação compatível com o processo civil democrático que garante o contraditório é que seja oportunidade de manifestação por escrito no prazo do caput, que é de 5 dias. Do contrário, Matias, a gente teria a situação de eu, como advogado presente na sessão, ter que contra-argumentar em torno de um fato superveniente que eu não conhecia e que pode ter repercussão sobre outro fato que a minha parte, que a parte por mim representada, poderia contra-argumentar com outro fato modificativo ou extintivo. E mais do que isso, mesmo que não seja só questão de fato, desembargadores podem pedir vista quando não se sentem habilitados. Por que não conceder a mesma oportunidade, que é uma dificuldade prática, de articular os elementos de defesa da melhor maneira dos seus interesses ao advogado? Um judiciário que seja autoritário não pode reconhecer essa dificuldade só para os seus juízes, permitindo a possibilidade de vista, e não permitir que as partes entendam que é melhor sentar e articular da melhor maneira possível os argumentos. Então, para mim, isso é fundamental, tem que ser por escrito, a menos que a gente concorde na sessão em falar oralmente, aí não tem problema nenhum. O segundo ponto, que eu acho que esse artigo 933 ele pode e deve ser aplicado, é no controle de constitucionalidade, concentrado ou abstrato. Vejam, o Supremo Tribunal Federal, ele diz há muito tempo que ele pode, no julgamento de Madin, apreciar a inconstitucionalidade da lei por fundamento não alegado. Teoria da causa de pedir aberto do controle abstrato de constitucionalidade. E o Supremo diz isso com tranquilidade há muito tempo. Se a gente pensar no artigo 10, nesse artigo 933, temos que separar, e eu torço para que os ministros do Supremo atentem para isso, uma coisa é conhecer de ofício e outra coisa é decidir sem ouvir. Então, mesmo no controle abstrato, se os ministros entenderem que há uma inconstitucionalidade não alegada e que é relevante para aquela decisão, devem, pelo artigo 933, abrir prazos para manifestação, inclusive no meio da sessão. Então, isso tem uma modificação, uma possibilidade de participação dos sujeitos de contraditório que é fantástica se for bem aplicado. Deve ser assim. Bom, agora eu separei o último ponto dessa palestra para colocar algumas questões. Assim, eu acho que esses 4 pontos são os pontos que o Código muda, e muda de modo mais relevante assim, na ordem dos processos nos tribunais. Mas eu queria dizer agora, por fim, alguns problemas ou que o Código criou, ou que o Código não se aventurou a resolver. Se é que poderia se aventurar ou não, a gente vai ver. Em primeiro lugar, o que eu acho que ele criou? Um problema, e vou tentar conjecturar alguns caminhos aqui para superar esses problemas. O que eu acho que ele criou, que é uma coisa injustificável? A sustentação oral no agravo de instrumento, ela cabe, como eu disse, para tutela provisória. Decisões que deferem tutela provisória no agravo de instrumento, discutem essa tutela provisória. Não cabe a sustentação oral para todos os casos de agravo de instrumento. Não cabe, que agora são taxativamente enunciados no artigo 1015 e em outros dispositivos de espaço, no artigo 1015 sobretudo. O cabimento da sustentação oral restrito à tutela provisória deixa a descoberto um caso relevantíssimo que não poderia deixar descoberto, que é o artigo 356 desse Código, que é o julgamento antecipado parcial de mérito. Vejam a situação, este Código rompe com a ideia de unicidade do julgamento de mérito. Rompe. Se o juiz se deparar com um pedido cuja parcela desse pedido já possa ser apreciada desde logo, ou se o juiz se deparar com um processo que tenha pedidos cumulados, e um desses pedidos, ou parcela deles, for passível de decisão desde logo, ele não precisa esperar o final do processo para dar a tutela que ele já pode dar. O artigo 356 permite isso de maneira expressa, via discussão, mas agora está expresso na categoria artigo 356. É uma decisão interlocutória de mérito. De mérito. Facilita, antecipa a vida da efetividade do processo e não tinha motivo formalisticamente para impedir que o juiz desse aquilo que ele pode dar na parcela do mérito. Esta decisão, quando ela for feita agravo, não tem sustentação oral. Por que não tem sustentação oral? Se tem o agravo de instrumento contra tutela provisória, tem sustentação oral. Qual o sentido de não dar sustentação oral para um agravo de instrumento? Esqueceram. O senhor concorda que só pode ser isso. Porque, à luz da isonomia, à luz da lógica, se uma tutela que é provisória, que vai ser confirmada por uma sentença, nessa sentença a apelação dará ensejo à sustentação oral,
No agravo de instrumento, como uma decisão interlocutória que é definitiva, porque aquela parcela do mérito vai ser julgada em definitivo, não vai ter que ser confirmada depois, como não dá a mesma possibilidade de participação do julgamento pedido. E é um problema que se estende, falando aqui com o professor Vamber, da liquidação. O agravo de instrumento na liquidação, que tem um conteúdo que poderíamos chamar de aproximado com o conteúdo de uma sentença, também não tem sustentação oral. Então, será que a gente pode interpretar esses dispositivos, focando agora no julgamento antecipado parcial de mérito, esse artigo que dá sustentação oral pela provisória ampliativamente, para preservar a isonomia? Eu acho que sim, acho que tem que ser interpretado dessa maneira. Para onde se lê tutela provisória, lê-se inclusive a decisão do artigo 356, porque se promove a isonomia. Mas se essa interpretação, que eu acho excelente, eu acho que preserva todas as vantagens do processo civil garantístico, não vingar, nós temos um caminho que é a lei estadual. A lei estadual fundada no artigo 24.11 da Constituição, que prevê normas específicas para procedimentos em matéria processual, pode ser um caminho útil, proveitoso, para que se preveja a sustentação oral nas lacunas do Código de Processo Civil, inclusive o próprio Código diz isso, no inciso 9 do artigo 937. Então, é um caminho vantajoso, é um caminho bom, que deve ser aproveitado a lei estadual para esse fim. Eu queria agora destacar, além do cabimento, alguns problemas de efetividade, que são crônicos, e que podem levar, o problema que está por trás deles pode levar à própria frustração dos propósitos desse código. Vejam só. O Calamandrei escreveu um estudo, em 1938, só para debater os efeitos da sonolência, espero que vocês não estejam padecendo desse problema, da sonolência num dos membros do órgão colegiado. Sonolência. Diz lá o Calamandrei, uma frase que eu achei belíssima, quando o julgador busca refúgio naquela doce evasão psíquica que é o sono. Quais são as consequências para do julgamento em que um dos membros busca refúgio naquela doce evasão psíquica que é o sono? Evidentemente que o colegiado, que aquele membro, não tem condição de acompanhar o raciocínio e compor efetivamente o órgão colegiado que participa da decisão. Perfeito, ele analisou lá a jurisprudência tribunais alemães da década de 30, não é o caso de a gente descer muito a fundo. Mas isso é caricato e é absurdo, mas será que isso se aproxima da nossa prática judicial brasileira? Se aproxima. Há um exemplo de, salvo engano, 4 anos atrás, de um desembargador do tribunal, está gravando? De um tribunal do Estado da Federação, que foi flagrado. Arizona. Arkansas. Um desembargador do Tribunal do Estado da Federação que foi flagrado jogando xadrez online durante a deliberação colegiada. Flagrado por um repórter que ficou atrás dele e tirou a foto. O desembargador desconversou, falou: olha, não é bem assim, a página abriu e lá ficou durante toda a deliberação, eu não fiz nada, foi sem querer, disse o desembargador. Mas o repórter não é bobo, ele tirou 6 fotos. E da primeira à 6ª foto havia mexido os movimentos 17 e 18. Então ele jogou. O valedor jogou. Então, quer dizer, são exemplos extremos de distração, de desrespeito à possibilidade de influência das partes pelo Poder Judiciário. Mas que a gente descer um pouquinho em grau de absurdo e chegar um pouquinho mais no nível institucional, a gente vê que se reflete em coisas sérias. O regimento interno do STJ permite que o julgador, que não tendo assistido ao relatório e, por consequência, sustentação oral, se considere habilitado a votar. Habilitado a votar. O que significa isso? Ele não estava lá, começou o debate, ouviu o voto de alguém, achou que ele tem coisa boa e seguiu aquela coisa boa achando que aquilo era suficiente para formar sua convicção. Isso não tem outro nome, é renúncia ao direito de outra pessoa. Contraditório é direito de influência. Como é que o desembargador se acha suficientemente convencido, com base no que ele ouviu, sem ter ouvido a possibilidade, o que as partes teriam a dizer na sustentação oral? Isso é um retrato de um processo civil autoritário, de um processo civil em que os juízes se acham autossuficientes e que a participação não é levada a sério. Esse é um artigo belíssimo do regimento interno do STJ. E o cenário vai caminhando para um ponto mais absurdo, porque o mesmo STJ que diz isso, ele diz logo depois que este membro do colegiado, que
se sentiu habilitado a votar para o fim de afastar a sustentação, pode pedir vista. Quer dizer, ele está habilitado para os fins de não ouvir a sustentação, mas ele não está tão habilitado assim que permite que ele peça a vista dos autos e aí suspenda o julgamento. Então, a finalidade é só fugir da sustentação. Então, lógico, não tem mais nenhum sentido. E a gente tem que fazer também, por outro lado, como advogados, uma meia-culpa, porque a sustentação oral, para que você realizasse seus propósitos de colaboração de modo mais efetivo, eu acho, escrevi isso, acho que seria a melhor maneira, de uma possibilidade de diálogo, como há no direito, por exemplo, norte-americano. Pequenas perguntas, não abusivas, não invasivas, mas pequenos diálogos entre os juízes e os advogados. Por exemplo, doutor, mas a sua tese não faz sentido pelo ponto tal, ou a sua tese não é pertinente pelo precedente tal. A gente poderia, eu acho, avançar uma mudança de cultura, um caminho que acabasse com um mero espetáculo ou monólogo das sustentações orais para tornar um pouco mais efetivo. Mas a gente cai no outro risco, porque o próprio STJ, numa votação empatada do ano passado, está construindo ideia, mas foi empatado, não foi aprovada a mudança do regimento, de vedar leituras de memoriais em sustentação oral. O STJ, metade dos ministros do Tribunal da Cidadania, acham que podem controlar o grau de eloquência do advogado. Quem são eles para fazer isso? Quem são eles para escolher quem pode participar ou não da formação dos seus conhecimentos, dos seus respectivos conhecimentos no julgamento colegiado? Sobretudo porque, se a gente abrir a TV Justiça, a professora Maria, a gente comentava no almoço, se a gente abrir a TV Justiça, a gente vai ver que os ministros leem votos durante a sessão. Então, por que eles podem ler? O advogado, que é influenciado por fatores psicológicos, como autoconfiança, como formação jurídica, preparação para a causa, vários fatores, por que ele tem menos poder do que os juízes nessa hora de falar? Então, acho que o processo civil que caminha para esse fim, do STJ, metade dos ministros do STJ acharam que isso era válido, metade, é um processo civil mais autoritário e menos democrático. Mas o CNJ, nesse ponto, até que foi pelo caminho oposto, dizendo que não pode suspender um dispositivo de regimento interno do Tribunal do Mato Grosso do Sul. Falei o nome, Mato Grosso do Sul, que dizia a mesma coisa. Como é que se resolve esses problemas? Quer dizer, um código bom, belíssimo, que tem avanços, mas que vai ter que lutar com uma cultura que tem que ser rompida, participação, uma cultura autoritária que tem que ser rompida em prol da participação. Com aquilo que Calamandrei mesmo falava das boas relações entre juízes e advogados. Enquanto um juiz não achar que o advogado pode colaborar para a construção da causa tanto quanto ele, no seu convencimento, todas essas normas e possivelmente todo este código cai por terra, porque depende de um empenho, de uma boa-fé na relação entre os advogados e juízes. O último ponto que eu vou destacar, realmente para não comer mais o tempo de vocês, é um ponto que eu acho crucial. Os reflexos, consequências que o regramento do procedimento nos recursos, na deliberação dos tribunais superiores, tem no sistema do processo civil. No Brasil, são redigidos votos e não acordos. A prática judiciária brasileira é de redação de votos e não de acordos. Significa que não há uma preocupação institucional de congregar, de reunir a tese predominante na maioria em um único texto escrito. A gente debatia isso no almoço. Não há essa preocupação. A grande maioria das vezes, o relator e os membros do colegiado em geral já chegam com tudo preparado na sua cabeça, estudaram muito, porque tem que se expor numa sessão colegiada para debater. Já chegam com isso na cabeça e depois o que se vê é o mero acoplamento de votos. Aquele voto do relator, ou que primeiro produziu a maioria vencedora. Isso tem reflexos fundamentais na compreensão do precedente judicial. Vou dar um exemplo, que para mim é um exemplo emblemático. A DPF 130, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, lei de imprensa. A gente comentava isso no almoço. No julgamento da DPF 130, analisar a recepção ou não da lei de imprensa na ordem constitucional, o relator, ministro Aires Brito, falei também, o relator, mas isso é público, não tem problema. O relator, ele escreveu uma emenda que correspondia à linha que ele deu o voto dele.
Nessa emenda, que ficou a emenda do acordo, estava dito lá, em termos do artigo, que a liberdade de expressão tinha uma precedência sobre os outros direitos fundamentais, a ponto, segundo ele, de impedir um controle judicial casuístico na ofensa a outros direitos que estivessem em jogo. Controle judicial. Estava lá na emenda. Com base nessa emenda, um cidadão, que esse é bem famoso, ele ajuizou uma reclamação no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, ele foi vítima de uma notícia, seguiram a linha do Supremo no processo dele, o meio jornalístico fez uma reclamação, foi para o Supremo falando, olha, não é possível essa censura, porque isso é censura. Segundo a emenda, não seria cabível esse controle judicial. O ministro César Peluso foi relator dessa reclamação. Nesse julgamento, o Supremo disse que a emenda não refletia a tese predominante no julgamento colegiado. O Supremo desautorizou as suas emendas. Desautorizou. E como que se convive num sistema em que o precedente é valorizado a um ponto deste código, que a gente vê que o código inteiro intensifica a força dos precedentes, como se convive com um judiciário que não dá crédito às suas próprias decisões, ou seja, não assume a própria responsabilidade, porque também ele contribui para alimentar a confiança legítima e a segurança jurídica das partes quando enxergam o que há ou o que não há formação do precedente. Será que o judiciário pode ser assim tão negligente ao redigir emendas, colocando só a sua posição pessoal e não tentando minimamente colaborar com o advogado para construir, para identificar qual é a tese dominante? Será que o judiciário, no processo colaborativo, pode partir desse método de trabalho? O direito constitucional tem discutido isso hoje em dia. O processo civil também tem uma culpa no cartório que eu acho fundamental, porque a gente, por um lado, trabalha com um marco temporal preclusivo bem específico, que esse código proclama, que é proclamação do resultado pelo presidente. Uma vez proclamado o resultado do julgamento colegiado pelo presidente, não cabe alteração de voto. Por outro lado, a gente tem uma norma da Constituição, e que vem sendo interpretada dessa maneira, que diz que a deliberação é pública, chegando ao ponto, no Supremo Tribunal Federal, da TV Justiça transmitir ao vivo os julgamentos do Supremo, porque todo o Brasil sabe disso, mas quem é de fora não tem esse conhecimento. A gente ganha alguma coisa com essa equação, mas a gente perde muito. A gente ganha em controle social, mas a gente perde na naturalidade, na propensão para o debate entre os ministros do Supremo. E perde mais ainda, porque como eles vão se expor, como eles vão participar de uma deliberação que vai ser transmitida ao vivo para todos, eles se preparam muito. Inclusive já redigem praticamente o voto da sua posição. Será que é factível esperar que esse votante vai depois refazer o seu trabalho para adequar a emenda à síntese daquilo tudo que foi dito, quando cada um deles profere um voto à parte? Isso é uma equação perigosa, uma equação que tem tudo para dificultar a nossa vida trabalhando com precedente nesse novo código, e é preciso que o judiciário também se enxergue como relevante nessa missão, de iluminar as partes quanto ao qual o norte a ser seguido. Então, eu queria só fazer esse panorama geral desse tema, da ordem dos processos tribunais. Eu acho que ele tem vantagens, tem mudanças, tem avanços muito grandes no código, mas esse é um tema que retrata, como todo processo civil, retrata um pouco do regime político. Um processo, como diz Calamandrei, um processo mais garantístico, ele é geralmente um reflexo de um regime político mais democrático. Um processo mais autoritário, mais autossuficiente, que o juiz se acha autossuficiente, é também influenciado por esse retrato do regime político. E a gente vê que isso aqui, que nesse caso, o tratamento que é dispensado ao jurisdicionado do procedimento de recurso, isso fica bem visível, conforme a maior ou menor dignidade dada ao jurisdicionado. Esse código tem virtudes enormes, e eu acho que esse nosso papel aqui, hoje, e na partir da semana que vem, é trabalhar para que ele seja o melhor que ele pode ser, e há muito instrumento bom para isso. Mas essa cultura toda precisa ser rompida. Acho que essa cultura, não sei o que é o professor Wander, mas aquilo que eu falava do hospital reformado mais no interesse dos pacientes e menos dos médicos, do conforto dos médicos, acho que essa lógica foi um pouco quebrada com a Lei 13.256, não sei a posição do professor Wander, mas eu acho que aquela lei é uma lei que talvez não tenha sido feita tanto no interesse dos médicos, mas talvez dos diretores do hospital, se pudessem usar um paralelo melhor ainda, dos mantenedores, exatamente. Então era isso que eu tinha para passar, agradeço a todos, obrigado por